Eles me expulsaram de casa. Me mandaram embora como se eu fosse um estorvo. Um velho inútil. Fui embora calado. E com um segredo que escondi por mais de 40 anos. Só me procuraram de novo quando descobriram a verdade sobre quem eu era. Mas aí, talvez já fosse tarde demais. Então faz assim. Escuta essa história até o fim. E se ela te tocar de algum jeito, considera seguir esse canal. Toda semana eu compartilho histórias que a gente vive, mas quase nunca fala. Comenta aí de onde você está ouvindo. E se puder, manda para alguém que precisa lembrar o valor de quem já fez muito e hoje só quer ser visto. Então escuta, porque isso aqui não é só uma história. É um desabafo de quem ficou calado por tempo demais. Tempo esse que fez ferida por dentro, que não aparece no espelho, mas que pesa no coração. Eu não quero piedade não, nem elogio. Só queria que alguém ao menos uma vez tivesse me olhado nos olhos e perguntado: "Tá tudo bem, pai?" Com verdade. Só isso. Mas a última coisa que eu escutei lá em casa foi o barulho da porta batendo, a mala jogada no corredor e a frase seca: "O senhor vai ter que procurar outro lugar." Meu nome é Francisco, tenho 78 anos. E se você me visse hoje, com essa camisa de flanela puída, boné gasto na cabeça, sapato de sola remendada, talvez achasse que eu sou só mais um velho encostado num banco de praça. Mas o que ninguém imagina é a história que eu carrego no peito. Ninguém nunca me perguntou o que eu fiz da vida. Nem meus filhos, nem meus netos. Só olham e pensam: mais um que depende da gente. Pois é, eu era só mais um. Até o dia que deixei de ser. E aí, de repente, todo mundo lembrou quem eu era. Mas calma, essa parte eu conto depois. Agora eu quero te contar de quando tudo começou a desandar. Quando minha saúde deu o primeiro susto, o Carlos, meu filho mais novo, foi quem me levou para casa dele. Achei bonito, sabe? Um gesto de cuidado, de gratidão, talvez. Afinal, fui eu que botei ele no mundo, que trabalhei feito burro de carga para dar estudo, comida, cama limpa. E não tô falando isso como cobrança, não. É só para você entender que eu sempre estive ali por eles. Até quando não tinha mais força nas pernas, eu estava ali. Fui motorista de ônibus por 36 anos. Rodava madrugada, estrada esburacada, levava gente da cidade para o interior e do interior para a cidade. Gente simples, gente sofrida. Lembro da dona Cidinha, que subia com um cesto de laranja e um terço na mão. Tinha o seu Pedro, viúvo, que contava piada sem graça só para não chorar. Eu ouvia todo mundo. Motorista, para mim, era quase psicólogo. E quer saber? Eu gostava. Gostava de escutar. Mas ninguém nunca quis escutar o que eu tinha para dizer. Depois que me aposentei, tentei manter a rotina. Acordava cedo, fazia café, varria a calçada. Lá no Carlos, no começo, ainda me sentia parte das coisas. Buscava o neto na escola, fazia um feijão que ele gostava. Mas logo, tudo virou exagero. Começaram a dizer que eu ocupava muito espaço, que eu interferia, que eu estava ficando confuso. A nora torcia o nariz, cochichava com ele na cozinha. E os meninos deixaram de me chamar de vô. Passaram a me evitar como se eu fosse um móvel quebrado. Eu sempre fui um homem de poucas palavras, mas de muito trabalho. Economizei cada centavo. Não para mim. Eu queria que os meus tivessem mais. Só que nunca gostei de ostentar. Nunca fiz questão de mostrar conta bancária, escritura de terra, papel de empresa. Tudo no meu nome, sim, mas em silêncio. Sempre achei que riqueza de verdade era saber viver com pouco. Talvez eu tenha errado, porque se eu tivesse mostrado desde o começo tudo o que conquistei, talvez hoje eu tivesse sido tratado diferente. Ou não, né? Vai saber. O dia que me expulsaram foi um domingo. Chovia fino. Eu tinha feito um bolo de fubá do meu jeito, daquele que minha falecida gostava. Achei que iam se alegrar, mas só reclamaram da sujeira na pia. Eu disse que ia limpar, mas a nora já estava vermelha. Disse que eu tinha esquecido o gás aberto, que era perigoso, que estava insuportável. E o Carlos, meu filho, meu menino, só cruzou os braços. Disse: "Pai, com todo respeito, não dá mais." Sem um abraço, sem olhar nos meus olhos.
Fiquei em pé na porta com minha sacola de remédios, o bolo ainda quente na mão e a alma fria. Saí sem rumo. Fui para a praça. Sentei num banco de madeira úmido. A chuva vinha de lado. E eu só pensava, onde foi que eu errei? Será que fui duro demais quando ele era pequeno? Será que o abracei pouco? Será que fui ausente? Mas não. Eu estive lá, sempre. Não tinha como eu saber que, no fim, a minha presença seria um incômodo. Dormi ali mesmo, no banco. Acordei com uma mulher puxando o casaco do neto, assustada, achando que eu era um morador de rua perigoso. E eu era mesmo. Morador de rua naquela hora. Perigoso. Só para os meus próprios sentimentos. Passei uns dias assim, indo de um canto a outro, sem querer dar trabalho para ninguém. Um amigo antigo, o Ademar, me viu e me levou para a casa dele. Fica aqui um tempo, Chico, até você se ajeitar. E ali fiquei, em silêncio, como sempre. Mas o que ninguém sabia, nem ele, é que naquela época eu já tinha deixado tudo preparado. Tinha um testamento feito, uma poupança gorda guardada e documentos da antiga empresa que fundei quando era jovem, antes de virar motorista. Sim, tive uma empresa de transporte de carga nos anos 70. Vendi tudo antes da inflação comer o Brasil e guardei. Ninguém nunca soube disso, porque na minha cabeça, aquilo só ia ter valor no fim. Eu queria que o valor da vida viesse antes do valor do dinheiro. E olha, hoje eu não sei se fiz certo, mas eu vou te contar tudo isso com calma. Cada detalhe, cada lembrança, cada mágoa que virou aprendizado, porque tem coisa que a gente só entende depois que o tempo passa. E mesmo assim, ainda dói. Então faz assim, escuta essa história até o fim. E se ela te tocar de algum jeito, considera seguir esse canal. Toda semana eu compartilho histórias que a gente vive, mas quase nunca fala. Comenta aí de onde você está ouvindo. E se puder, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes uma história salva um coração cansado. Você sabe o que é mais difícil de carregar? Não é a idade, nem as dores do corpo, é o que a gente esconde por dentro. O que guardou por anos, não por vergonha, mas por escolha, porque achava que estava protegendo. Mas o tempo ensina que às vezes esconder demais é o mesmo que se apagar. E eu me apaguei, devagar, com medo de parecer que estava me gabando, que queria reconhecimento. Só que hoje eu vejo, talvez se eles tivessem conhecido quem eu fui, não tinham me enxotado como um velho qualquer. Minha história começou bem longe daquele quartinho no fundo da casa do Carlos. Nasci em 1947, em Araguari, interior de Minas. Filho de um ferroviário e de uma mulher que lavava roupa no rio. Fui o terceiro de 6 irmãos. A gente vivia num barraco com telhado de amianto e chão de terra batida. Comia arroz com ovo e farinha. Raramente tinha carne, mas tinha honra. E isso meu pai sempre bateu no peito para dizer: homem não precisa ser rico, precisa ser decente. E eu cresci com isso na cabeça. Talvez até demais. Comecei a trabalhar cedo. Primeiro vendendo picolé na rua. Depois como ajudante de caminhão. Foi num desses serviços que conheci o Jonas. Um velho que me deu a dica. Vai aprender mecânica, menino. Quem conserta coisa nunca passa fome. E fui. Trabalhei de graça numa oficina para aprender. E aprendi. Com 18 anos já desmontava motor de caminhão com os olhos fechados. E foi nessa época que vi uma oportunidade. Transporte de carga. Tinha poucos caminhões, muito frete e pouca organização. Juntei dinheiro por anos. Casei com a Lourdes, minha primeira e única mulher. E juntos, montamos uma pequena empresa de frete. 2 caminhões e um galpão alugado. A vida melhorou. A gente ralava muito, mas começou a ter um nome. Cheguei a ter 7 caminhões rodando. Empregava gente. Gerava renda. Mas eu nunca gostei de aparecer. Meu nome não estava na fachada. Não ia em reunião de político. Não me metia em nada disso. Eu era o homem que acordava antes do sol, comia pão dormido com café preto e voltava só quando a última carga tinha sido entregue. Lourdes cuidava da papelada, dos meninos, da casa. A gente era um time, e foi ali que nasceram nossos 2 filhos, Ana Clara e Carlos. Eles cresceram vendo o pai sujo de graxa e a mãe cansada, mas firme. A gente não era rico, mas à mesa nunca faltou comida.
E quando a coisa apertava, Lourdes fazia bolo para vender, e eu mesmo entregava na cidade. Teve um ano que a seca veio feia, quase fechamos tudo, mas eu vendi 2 caminhões e salvei a empresa. Nunca reclamei, só seguia. E foi nessa época que decidi. O que sobrar, eu guardo, sem ninguém saber. Abri uma conta separada em outro banco, em nome só meu. Comecei a depositar todo o extra, toda a sobra, todo o 13º que podia. 20, 30, 40 anos fazendo isso. Virou um hábito, uma proteção. O Carlos cresceu querendo distância daquele mundo de graxa. E eu entendi. Incentivei ele a estudar. Paguei faculdade. Dei o carro velho que eu usava. Ajudei ele a conseguir o primeiro emprego. Mas com o tempo, ele começou a olhar para mim diferente. Como quem sente vergonha. Ele nunca disse, mas eu sentia. O jeito que ele falava de mim para os amigos, as fotos que evitava postar comigo, as broncas quando eu aparecia de bota na porta da faculdade. E sabe, eu não o culpo, só queria que ele tivesse visto além da aparência. Depois que Lourdes faleceu, tudo desandou. Ela era meu chão, meu equilíbrio. Ficou doente de repente, câncer. E em 4 meses se foi. Foi o pior silêncio da minha vida. Aquela casa ficou grande demais para mim. Foi aí que o Carlos sugeriu. Pai, vem morar com a gente. Vai ser melhor para o senhor. E eu fui. Deixei tudo para trás. A casa, a garagem da empresa, até os papéis guardados em caixas no quartinho dos fundos. Levei só umas roupas, os remédios e um caderno velho onde eu anotava de tudo. Senhas, lembranças, contas esquecidas. Ninguém nunca abriu aquilo. No começo, até achei bonito. A nora me tratava com educação. Os netos me abraçavam. Mas durou pouco. Fui percebendo os olhares atravessados, as portas que fechavam, os cochichos, e dentro de mim, aquela voz dizendo, você não é bem-vindo aqui. Mas eu aguentei. Porque era meu filho. E porque a solidão da viuvez pesa mais do que qualquer desprezo. Até o dia da padaria. Aquele bendito pão. Aquela gota que faltava para transbordar tudo. Me mandaram embora como se eu fosse um fardo, um incômodo. E eu fui. Com a sacola de pão ainda quente e a dignidade esfarrapada no bolso. Mas ninguém imaginava o que eu carregava. Ninguém sabia que o velho Francisco era dono de uma história que daria a volta no destino. E essa volta, meu amigo, estava prestes a acontecer. Sabe o que mais machuca? Não é a porta se fechando, nem a mala no chão. É o silêncio que vem depois. Aquele silêncio que dura dias, semanas, e ninguém liga. Ninguém manda mensagem. Ninguém pergunta, cadê o vô? Foi isso que me afundou. Não a rejeição, mas a constatação de que eu não fazia falta. E aí, a gente começa a se perguntar, será que eu amei demais? Será que protegi demais? Será que criei para a vida? Mas a vida tirou de mim tudo o que eu era? Depois que fui embora da casa do Carlos, eu fiquei uns dias na casa do Ademar, um amigo antigo dos tempos de estrada. Ele me recebeu de braços abertos, sem fazer pergunta demais. A mulher dele, Dona Elza, me fez café passado na hora. Tostou pão na frigideira, com margarina, daquele jeito que lembra a infância. E ali eu chorei. Chorei de verdade no banheiro, abaixado, com as mãos nos olhos. Porque até então eu estava só engolindo o nó. Mas naquele cheiro de café, meu peito não aguentou. Era como se Lourdes estivesse ali, me dizendo, você ainda existe, ainda tem valor. Fiquei uns dias lá, mas eu não queria incomodar. Sempre fui assim. Nunca gostei de me sentir peso para ninguém. O Ademar insistiu. Fica o tempo que precisar. Mas eu via nos olhos dele que a Elza já começava a estranhar. Os netos perguntando quem era aquele velho no sofá. A rotina bagunçada. Então, antes que o incômodo virasse mágoa, eu fui embora. Voltei para as ruas. Fiquei rodando por uns albergues, centro de convivência de idoso, lugar onde a gente espera vaga para qualquer coisa, até para conversar. E foi ali, num desses dias, sentado no banco de uma praça perto do terminal rodoviário, que eu ouvi uma frase que me atravessou feito faca. Tem gente que envelhece esperando que os filhos virem adultos, mas tem filho que cresce e nunca vira gente.
Um senhor falou isso do meu lado, conversando com outro, e eu fingi que não era comigo. Mas era. Era sobre mim. Sobre o Carlos. Sobre a forma como ele me enxergava. Como um corpo a mais dentro da casa. Um lembrete vivo de tudo que ele queria esquecer. Ele queria apagar as raízes. Queria ser o homem moderno, bem-sucedido, com a foto bonita na rede social. E eu? Eu era o avesso disso tudo. Um homem simples, de fala lenta, com história demais nos olhos. Era isso que incomodava. Comecei a escrever num caderninho que ganhei numa doação. Nele, anotei cada detalhe da minha vida. Desde o primeiro salário como ajudante de caminhão, até os depósitos na conta que ninguém sabia que existia. Anotei senhas, nomes, datas, CPF, número da escritura de um terreno que comprei em 1998, escondido até da Lourdes. Tudo ali. E mais que isso. Escrevi para mim, porque eu já não tinha mais para quem contar. E se eu me apagasse de vez, pelo menos aquilo ficava. Uma espécie de testamento de quem eu fui. Às vezes eu pensava em procurar o Carlos, bater lá, aparecer de surpresa. Dizer, meu filho, me escuta, só me escuta. Mas aí vinha a lembrança do olhar dele, gelado, distante. E eu travava. Porque não é só orgulho, é medo também. Medo de implorar para ficar e ouvir um não de novo. Medo de abrir o coração e ser pisado como da última vez. Então eu calava, como sempre. Porque homem da minha geração aprendeu a engolir dor com café amargo. Foram meses assim, indo de lugar em lugar. Cuidando da saúde sozinho, contando os comprimidos, tentando lembrar o horário do remédio para pressão. O dinheiro da aposentadoria mal dava para remédio e condução. E eu nem pensava em tocar na poupança guardada há décadas. Aquilo era sagrado. Era o que eu ia deixar para os meus filhos quando partisse. Uma última chance de fazer algo por eles, mesmo que eles nunca tivessem feito nada por mim. E foi então que aconteceu uma coisa inesperada. Um dia, sentado numa consulta num posto de saúde, uma moça chamada Júlia puxou assunto comigo. Assistente social. Olhos atentos, jeito calmo, perguntou se eu tinha família. Menti. Disse que não. Ela me olhou com pena, mas não com dó. Era um olhar de quem vê a dor e respeita. Disse que podia me ajudar a conseguir um cantinho num abrigo melhor, com cama, comida e gente. Eu aceitei. Fui com ela. E foi ali, naquele abrigo pequeno, limpo, mas cheio de histórias parecidas com a minha, que eu voltei a ser gente. Conheci outros senhores, cada um com uma dor escondida no bolso da camisa. A gente conversava muito, falava de política, de futebol, de mulher que passou e filho que foi embora. E ali eu entendi. Eu não era o único. Tinha muitos como eu. Muitos pais que deram tudo e terminaram com nada. Homens que construíram casas, empresas, histórias, mas dormiam em camas estreitas, com roupa doada e saudade demais para caber no peito. Mas foi também ali que uma coisa começou a mudar. Um dia, mexendo nas minhas anotações, percebi que precisava organizar melhor meus papéis. Pedi ajuda para Júlia. Ela era boa com computador, com documentos. E ela viu. Viu tudo. A conta, os extratos antigos, o número do inventário, o valor guardado. E os olhos dela arregalaram. Seu Francisco, o senhor tem noção do que é isso aqui? Eu só balancei a cabeça. Por que o senhor nunca contou isso para sua família? E eu respirei fundo. Porque eu queria que eles me amassem, antes de me valorizarem. Ela não disse nada. Só colocou a mão sobre a minha. E naquele gesto simples, eu entendi que a revelação estava chegando. Que uma hora, o segredo ia sair. E quando saísse, tudo ia mudar. Mas será que eu queria isso? A vida tem dessas ironias que a gente nunca esquece. Passa uma vida inteira tentando ser visto por quem ama. E quando finalmente te enxergam, não é o coração que os move, é o interesse. Foi assim comigo. Depois de meses esquecido, ignorado, tratado como um velho dispensável, eles apareceram. O Carlos, a Nora, os netos, todo mundo. Mas não para me abraçar. Não para dizer, me perdoa, pai. Apareceram porque descobriram quem eu era. Ou melhor, o que eu tinha. Tudo começou uns dias depois que a Júlia me ajudou a organizar meus papéis.
Ela não foi indiscreta. Guardou tudo direitinho, num envelope pardo, com cópias autenticadas, pastinha, assinatura. Mas ela era amiga de uma advogada, que por coincidência era irmã de um conhecido do Carlos. Cidade pequena, né? Essas coisas escorregam como água entre os dedos. Bastou um comentário inocente num almoço de fim de semana. Lembra do pai do Carlos? O velho que sumiu? Dizem que ele tem uma grana guardada há décadas. Sabia? E pronto. Bastaram 2 ou 3 dias para a verdade chegar até eles. Na terça-feira daquela semana, o telefone do abrigo tocou cedo. Eu estava terminando meu mingau de aveia, sentado no pátio, quando a coordenadora veio me chamar. Seu Francisco, o senhor pode vir aqui um minutinho? Entrei na sala. E lá estavam, em pé, no canto. Como se esperassem um juiz para a audiência. O Carlos com a cara sem graça, a nora com os braços cruzados. E os meninos, crescidos, desconfortáveis, mas ali. Não sabia se sorria, se chorava, se fingia que não os via. Pai, ele disse. Só isso. Pai. A primeira vez que me chamava assim depois de tanto tempo. Mas aquele som veio seco, vazio. Como se não soubesse mais como me chamar. Eu fiquei em silêncio. Sentei. Olhei para eles. Vi nos olhos da nora que ela já sabia. Não precisava perguntar. Era aquele olhar de quem se arrepende. Não pelo que fez, mas pelo que perdeu. Carlos tentou me explicar. Disse que estavam preocupados, que sentiam minha falta, que não sabiam onde eu estava, que a vida estava corrida, que foi uma fase difícil. Tudo desculpa, tudo frágil. E eu escutei, com calma, como escutei a vida inteira, mas pela primeira vez não senti o impulso de abraçar, de perdoar rápido, de amenizar tudo com um tá tudo bem, porque não tava, e porque ali eu já era outro homem. Passei meses olhando para o teto, pensando nas noites frias, no mingau sem gosto, nos remédios que tomei sozinho. Passei noites lembrando da Lourdes, das promessas que fiz para ela, de proteger os filhos. Mas proteger não é tapar os olhos. E naquele dia, eu resolvi abrir os meus. Vocês vieram por mim? Ou pelo que ouviram dizer que eu tenho? Perguntei. A pergunta saiu seca, mas não de raiva, de dor, de verdade. O Carlos baixou a cabeça. A nora apertou a boca. Ninguém respondeu. E o silêncio respondeu por eles. Depois de uns minutos, ele puxou uma pasta. Disse que tinham preparado uns papéis para garantir que tudo fosse feito com justiça. Tentou usar palavras bonitas, mas o papel gritava mais alto. Era uma autorização para movimentar minha conta, em caso de doença, ausência ou morte. Assinei? Não, nem li. Deixei em cima da mesa, fechei o envelope devagar e olhei bem fundo nos olhos dele. Carlos, você sabe qual foi o maior presente que sua mãe me deu? Ela me ensinou a ser invisível com dignidade. A gente passava necessidade, mas ninguém sabia. A gente chorava de noite, mas ria de manhã. Ela me ensinou que o valor de um homem está no que ele não precisa mostrar. E eu vivi assim. Mas vocês me ensinaram outra coisa. Que o silêncio, quando é desprezado, vira invisibilidade. E que invisível ninguém protege. Ficaram ali, meio sem saber se iam embora ou pediam perdão. E eu só me levantei. Disse que ia pensar. Pedi que voltassem outro dia. E saí andando devagar para o jardim. As pernas tremiam. Não de fraqueza, mas de um sentimento novo. Justiça. Naquela noite, pensei muito. Não dormi. Li e reli o caderno onde anoto tudo. Mexi nos papéis, nas senhas, na certidão da empresa que fundei com as próprias mãos. Lembrei dos fretes, dos motoristas que treinei, dos caminhões que dirigi, das noites em claro. Pensei nos netos, no que herdariam. No que eu queria que eles lembrassem. Do velho invisível. Ou do homem que um dia foi gigante, mas preferiu se calar. No dia seguinte não liguei para eles, nem no outro, nem na semana seguinte. Porque agora era minha vez de sumir. Mas não para me vingar, só para pensar com calma, no que fazer com tudo aquilo. Porque às vezes, a maior resposta que a gente dá é o silêncio que vem depois que todos gritam. Te contar uma coisa, às vezes, o que salva a gente não é quem a gente criou,
É quem a gente nem esperava. Não foi o Carlos que me fez enxergar o que eu ainda tinha dentro de mim. Não foi minha neta, nem minha nora, nem nenhum parente. Foi uma voz que veio lá do passado, lá de quando eu ainda era só o Chico dos caminhões. E foi essa visita, que chegou sem aviso, sem luxo, sem interesse, que me fez lembrar que eu era muito mais do que o velho que eles expulsaram de casa. Depois daquela conversa tensa com o Carlos no abrigo, eu passei dias fechado. Evitava o refeitório, comia rápido, voltava para o quarto. A Júlia percebeu, tentou conversar. Disse que era normal ficar confuso com tudo isso. Mas não era confusão. Era clareza demais até. Pela primeira vez na vida eu estava vendo tudo como realmente era. E quando a verdade chega, meu amigo, ela não pede licença. Ela invade, quebra, mas também liberta. Comecei a rever meus papéis, os extratos, os registros da antiga empresa, tudo que eu juntei em silêncio por mais de 40 anos. Lembrei de cada frete, cada contrato. Lembrei da dor nas costas, do cheiro de diesel grudado na pele, da Lourdes esperando na porta com a toalha e a sopa quente. Lembrei dos sacrifícios, das escolhas, das vezes em que podia ter gasto, mas preferi guardar. Não por ambição, mas por propósito. Eu queria que quando eu partisse, os meus filhos tivessem segurança. Só que a segurança que eles precisavam não era de conta bancária, era de presença. E essa, eles perderam. Foi num sábado à tarde. Eu estava sentado do lado de fora, na sombra, com o meu caderno de anotações no colo, quando ouvi alguém chamar baixinho. Seu Chico, é o senhor mesmo? Levantei os olhos e quase não acreditei. Era o Miguel, filho do Mário, meu antigo ajudante na transportadora. O moleque que cresceu correndo entre os pneus e os caminhões, que chamava a Lourdes de tia e dizia que ia ser motorista igual ao senhor. Tava um homem feito agora. Barba, camisa social, mas o mesmo sorriso de menino. Me abraçou com força, apertado, de soluçar. Eu não aguentei. Chorei, mas não de dor, de memória, daquelas que vêm como abraço do tempo. Seu Chico, eu procurei o senhor por anos. Depois que meu pai morreu, eu tentei ir atrás. O senhor sumiu. Só soube agora, por um conhecido da Júlia, que o senhor estava aqui. Vim correndo. Conversamos por horas. Ele contou da vida, dos filhos, da pequena empresa de frete que abriu. Disse que usou tudo que aprendeu comigo, que ainda tinha uma foto minha e do pai dele pendurada no escritório com a frase que eu repetia: frete a gente faz com responsabilidade, mas transporte de verdade é com respeito. E ali, ouvindo ele me agradecer por algo que eu nem lembrava que tinha ensinado, eu entendi o que é legado. Legado não é deixar dinheiro, é deixar valor. É quando alguém lembra de você, mesmo sem você pedir, mesmo sem você ter nada para dar. Ele insistiu para me levar para almoçar. Levou. Num restaurante simples, mas com comida quente, boa. Falamos sobre a Lourdes, sobre os tempos da estrada, e ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Seu Chico, o senhor não é invisível, o senhor é referência. O que fizeram com o senhor foi ingratidão, mas o que o senhor plantou ainda está vivo em muita gente. Quando voltei para o abrigo naquela noite, senti uma paz diferente. Pela primeira vez em meses, eu dormi em silêncio por dentro, sem aquele buraco no peito, porque agora eu sabia, eu não estava sozinho. Eu ainda era alguém, alguém que mesmo esquecido por quem devia lembrar, era lembrado por quem nunca esqueceu. Nos dias seguintes comecei a organizar outro tipo de testamento, um com cartas, mensagens, orientações, não para os filhos, mas para os netos, para que um dia, quando o tempo tirar as vendas, eles saibam quem era o velho que dormia no quartinho, o homem por trás da calça surrada, o avô que um dia foi gigante, mas escolheu ser pequeno para não ferir ninguém. E o dinheiro ainda estava lá, intocado, mas agora com outro destino em mente, porque perdão não se compra, respeito não se assina, e amor, amor de verdade, não aparece só quando ouve falar de herança. Quando a gente passa a vida toda tentando fazer o certo,
A gente acha que no fim vai ser reconhecido por isso, mas nem sempre é assim. E quer saber? Hoje eu entendo que reconhecimento demais também pode estragar a alma. O que eu aprendi com o tempo é que o que a gente deixa para o mundo tem mais a ver com como a gente vive do que com o que a gente tem. Depois da visita do Miguel, eu comecei a olhar para as coisas de outro jeito. O sorriso dele, o respeito no olhar, o abraço sincero, aquilo me deu força. Força para fazer o que eu devia ter feito há muito tempo. Escolher para quem vai ficar o que eu construí. Não por nome de sangue, mas por valor de verdade. E foi aí que eu entendi. Eu não queria mais que meu legado fosse algo que dividisse a família. Queria que fosse algo que ensinasse, que deixasse lição, que trouxesse consciência. Então, eu comecei a escrever cartas. Sim, cartas, de próprio punho, uma para cada neto. Não para falar do dinheiro, da poupança, nem da casa antiga, mas para contar histórias. Histórias da estrada, do tempo da Lourdes, das escolhas que eu fiz. Escrevi como se estivesse olhando nos olhos de cada um, falando baixo, sem pressa, como um vô que senta na calçada e explica a vida com um copo d'água na mão. Mas não parei por aí. Pedi ajuda da Júlia, aquela assistente social que me escutou desde o começo. Falei, preciso montar um novo testamento, um que não vá parar na mão de quem só quer herança. Dá para fazer isso? Ela sorriu. Disse, dá sim, seu Francisco, e se depender de mim, vai ser do seu jeito. E assim foi. Durante semanas, organizamos tudo. Eu indiquei um advogado de confiança do tempo da empresa, o Dr. Romeu, que nem sabia que eu ainda estava vivo. Falei com ele por telefone. Ele ficou surpreso, emocionado. Disse que achava que eu tinha sumido do mundo. E eu tinha mesmo. Mas agora eu estava voltando. Devagar, mas firme. Com a mesma mão que segurava o volante por horas na estrada. Agora eu segurava minha história com convicção. Distribuía a herança de uma forma que ninguém esperava. Uma parte para cada neto, com condição de só acessar depois de se formar ou apresentar algum projeto de vida real. Uma parte doei, em nome da Lourdes, para uma entidade que cuida de crianças com câncer, onde ela fazia doação escondida, sem me contar. E uma última parte, deixei para o Miguel. Sim, aquele rapaz do passado que nunca foi sangue, mas foi presença. Aquele que apareceu quando ninguém apareceu, que me olhou como gente, sem saber de conta nenhuma. Júlia olhou para mim no fim do processo e disse, o senhor acabou de fazer algo raro. O senhor ensinou que herança não é prêmio, é responsabilidade. E eu só sorri, porque não precisava de mais nada. O Carlos ainda tentou ligar algumas vezes. Mandou mensagem. Disse que queria conversar. Pediu perdão. Mas o tom ainda era estranho. Aquele tipo de desculpa que parece ensaiada, como quem está tentando limpar o nome, não o coração. Eu respondi com uma carta curta. Nela, escrevi só uma frase. Perdão é escolha, mas confiança é consequência. Depois disso, ele parou. Não houve escândalo, nem briga, nem advogado batendo na porta, porque eu fiz tudo certo, dentro da lei. Mas, mais importante, fiz dentro do que minha consciência mandava. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve, como se tivesse devolvido para o mundo o que o mundo me negou por tanto tempo. Paz. Eu andava pelo jardim do abrigo de manhã bem cedo, sentia o cheiro do orvalho e lembrava da Lourdes dizendo que o cheiro da terra molhada cura até tristeza antiga. Ela estava certa, porque ali, naquele cheiro, naquele sol de inverno batendo no rosto, eu comecei a me curar. Não por vingança, mas por verdade. E verdade, meu amigo, não tem preço. Tem gente que entra na nossa vida de um jeito tão suave que a gente só percebe depois que já mudou por dentro. É diferente do barulho dos filhos, da cobrança da família, dos papéis e das exigências. É mais sutil, mais puro. E foi assim que o Rafael reapareceu. Meu neto, o mais quieto, o que parecia sempre meio distante. Quando ele me olhou nos olhos, parecia outro menino. Mas o que me pegou de verdade foi o jeito que ele me chamou. Baixinho, com verdade. Vô.
Foi como se aquela palavra limpasse tudo. Eu estava sentado no mesmo banco do pátio, olhando umas folhas caindo no chão quando ele chegou. Magro, mochila nas costas, cabelo bagunçado, tinha crescido. Já era homem, mas os olhos eram os mesmos. Olhos da Lourdes, do tipo que olha com o coração primeiro. Quando me viu, parou. E eu fiquei parado também, sem saber se levantava, se sorria, se fingia que não doía. Mas não precisou de nada disso. Ele só veio, sentou do meu lado, ficou quieto um tempo. Depois disse: "Desculpa, por tudo, por ter ficado calado quando deviam ter te escutado." Meu peito apertou, mas segurei, porque eu sabia. Aquele momento era dele, e ele continuou. Disse que tinha ouvido conversas em casa, que viu a nora, a mãe dele, discutindo com o Carlos sobre a herança. Disse que se sentiu envergonhado, que não entendia direito o que estava acontecendo, mas que alguma coisa dentro dele dizia que era hora de vir, de olhar nos meus olhos, de ouvir minha versão da história. E ali, meu amigo, naquele banco de cimento com o vento gelado de tarde soprando no rosto, eu falei. Falei tudo, do começo, da minha infância, do caminhão, da empresa, da Lourdes, do dinheiro que guardei. Falei das noites sozinho, do pão na praça, da mala no corredor. Não dramatizei, não aumentei, só contei. Como quem abre uma gaveta velha e mostra tudo o que guardou. Sem vergonha, mas com verdade. E o Rafael me ouviu, sem interromper, com lágrima no olho, mas sem se esconder. No fim, ele disse algo que eu nunca pensei que escutaria de um neto. O senhor não devia ter escondido quem era, mas mesmo escondido, o senhor foi mais homem do que muito pai por aí. Aquilo me desmontou. Ele ficou comigo a tarde toda. Falamos de tudo. Ele me perguntou da avó, quis ver fotos, quis saber da receita do bolo de fubá. Riu quando contei das cartas que escrevi. E ali eu senti que a semente da reconciliação não nasce do perdão forçado. Ela nasce da escuta verdadeira. Antes de ir embora, ele tirou uma correntinha do pescoço. Pequena, simples, e disse: "É da vó Lourdes, né? Eu achei na gaveta do papai. Peguei sem avisar. Queria que ficasse com o senhor." Eu tremi. Era dela. A corrente com o pingente de cruz. A mesma que ela usava todo dia, até nos dias de hospital. Peguei devagar. A mão tremia. Mas era como se ela mesma tivesse me entregando. "Obrigado, filho", falei. E ele respondeu: "Não é filho, é neto. E agora, eu sou neto de verdade." Ele foi embora, mas deixou algo em mim que ninguém mais tinha deixado. Esperança. Naquela noite escrevi mais uma carta. Não para as netas, nem para o Carlos, mas para o Rafael. Uma carta curta. Só para dizer que amor, quando é real, sobrevive até ao esquecimento. E que eu estava ali. Pronto. De braços abertos. Não para recomeçar uma história falsa, mas para reconstruir uma verdade nova. Porque às vezes, é no último lugar que a gente espera, que brota a primeira flor. É estranho como um gesto simples pode mudar o rumo de uma história inteira. Depois que o Rafael veio me visitar no abrigo, as coisas começaram a se movimentar. Mas não como nas novelas, onde todo mundo se abraça e tudo se resolve num jantar de domingo. Não. A vida real é mais lenta, mais desconfiada. A verdade chega aos poucos como água infiltrando parede. Silenciosa, mas impossível de segurar por muito tempo. E foi assim que a presença daquele menino mexeu com tudo. 2 dias depois da visita dele, eu recebi a ligação do Carlos. Fazia tempo que a gente não falava. Da última vez, ele tinha tentado justificar o que aconteceu, mas não havia verdade ali. Agora, a voz era outra. Vinha com peso, mas também com algo que eu não sabia mais reconhecer nele: humildade. "Pai, o Rafael esteve com o senhor, né?" Eu respondi que sim, que ele tinha vindo, me escutado, conversado comigo de verdade. Doeu um pouco dizer aquilo, porque parecia uma coisa simples demais para ser tão importante. Mas era. E o Carlos sentiu isso. Ele não falou muita coisa quando voltou para casa. Só disse que a gente precisava se olhar no espelho, que precisava parar de fingir que tudo estava certo,
que a forma como tratamos o senhor foi inaceitável. A pausa do outro lado do telefone me disse mais do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem, talvez pela primeira vez, estava sentindo culpa de verdade. E culpa, meu amigo, quando vem com arrependimento de verdade, não precisa de floreio, só de escuta. Pai, ele me chamou de canto e disse: Pai, o senhor expulsou o seu próprio pai, e isso diz mais sobre o senhor do que sobre ele. Eu fiquei quieto. Não por orgulho, mas porque aquilo, vindo do meu neto, era o que eu precisava ouvir. Não por mim, mas pelo Carlos. Eu queria pedir perdão, de verdade. Não porque o senhor tem ou não tem dinheiro, mas porque agora eu entendi que o senhor tentou ensinar, a gente só entendeu depois de perder. Eu respirei fundo. Não chorei, mas o nó veio. E foi aí que respondi: Carlos, perdão eu te dou, mas confiança, essa a gente reconstrói devagar. Ele concordou, não tentou apressar. Disse que queria me visitar, e eu aceitei. Disse que podia vir sim, mas que queria que ele viesse sem papel na mão, sem nada preparado. Só ele, como filho. Quando ele chegou no abrigo, alguns dias depois, eu reconheci nos olhos dele um menino. O homem de terno, o pai de família, o profissional cheio de agenda. Tudo isso tinha ficado no portão. Ali, na minha frente, estava o garoto que andava de bicicleta descalço, que chorava com febre e dormia no meu peito depois do almoço. Sentou do meu lado. Não disse nada por alguns minutos. Só ficou ali. E às vezes, meu filho, é disso que a gente precisa. De presença, sem pressa, sem fala ensaiada. Só estar. Depois ele começou a falar. Disse que vinha pensando muito, que lembrava de coisas da infância que tinha enterrado. Das vezes que eu ia buscá-lo na escola mesmo depois de trabalhar a noite inteira. Das histórias que eu contava no escuro do quarto, mesmo cansado. Das mãos sujas de graxa fazendo carinho nas costas dele. Eu me afastei do senhor, pai, e nem foi só por causa da convivência. Foi porque, no fundo, eu sentia vergonha. Eu queria apagar a parte da minha história que parecia feia para os outros. O ônibus, o cheiro de óleo, a bota suja. E hoje, é isso que eu mais sinto falta. Ele chorou. E eu deixei. Porque homem que chora por verdade não é fraco. É forte do jeito certo. Eu não disse que estava tudo bem. Não estava. Mas disse que estava ouvindo. E que isso já era muito. Conversamos por horas. Ele me perguntou sobre a Lourdes, sobre os anos da empresa. Disse que queria ver fotos, documentos, entender melhor o que eu tinha vivido. E eu percebi ali que ele não queria só saber do dinheiro. Queria saber do homem que estava por trás do que ele nunca quis enxergar. Nos dias seguintes, o clima na casa deles mudou. O Rafael voltou a me visitar. A mais nova, a Natália, mandou uma cartinha desenhada. Dizia: Vovô, eu quero que o senhor volte. A gente tem bolo aqui. Eu sorri. Não por causa do bolo, mas por causa da saudade. Porque saudade de neto é das poucas coisas que ainda doem gostoso. Mas nem tudo foram flores. A Nora, por exemplo, apareceu no abrigo numa tarde. Veio sozinha. Disse que queria conversar. Eu aceitei, claro. Educação nunca fez mal a ninguém. Seu Francisco, eu sei que não fui correta. Que fiz coisas duras. Mas eu tinha medo. Medo de perder o controle da minha casa. Medo do senhor ficar doente. De ser mais uma responsabilidade. Eu errei. Mas por favor, me escuta também. E eu escutei. Como sempre fiz com todo mundo. Ela falou do medo de não dar conta dos filhos, do trabalho, da casa. Disse que quando me acolheram, a intenção era boa. Mas que com o tempo, o acúmulo de coisas virou rejeição. Pediu desculpa. E eu acreditei. Não porque era conveniente, mas porque eu via nos olhos dela que ali não tinha script. Tinha arrependimento. E isso é raro. Mas disse também com calma: eu não volto para onde não fui querido, mas posso me aproximar devagar, se for de verdade. Sem pressa, sem fazer de conta. Ela concordou. Nesse mesmo dia, sentei com a Júlia e pedi para fazer uma última modificação no testamento. Não mudei as distribuições principais, mas acrescentei algo simbólico.
Deixei uma carta, em envelope separado, só pro Carlos, com tudo que eu nunca consegui dizer pessoalmente. E dentro da carta, junto, coloquei uma foto. Nós dois, ele pequeno, no colo da Lourdes. Os três sorrindo, no portão de casa. Na carta escrevi: Filho, você me feriu, mas também me ensinou. E agora que decidiu escutar, talvez seja a hora de eu te contar a verdade. Eu não queria que você me admirasse. Só queria que me aceitasse, como eu sou, como eu fui e como eu ainda posso ser. A vida não virou conto de fadas. Eu continuei no abrigo por escolha. Mas a solidão foi dando lugar a visitas, conversas, até sorrisos. Não todos os dias, mas mais do que antes. E isso já era um recomeço. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que às vezes o que a gente mais quer ouvir de quem a gente ama é só uma frase simples. Eu me importo com você. Agora eu entendo. E quando isso chega, muda tudo. A gente passa a vida toda tentando ensinar o que é certo. Mas quando chega no fim da estrada, percebe que muita coisa ficou pelo caminho. Palavras que não foram ditas, abraços que não aconteceram, silêncios que viraram muros. Eu e o Carlos éramos assim. Dois homens duros criados por tempos diferentes, com formas diferentes de amar. Ele achava que me respeitava. Eu achava que o amava. Mas, no fundo, nenhum dos dois sabia lidar com a própria ausência. Depois daquele período de aproximação, Rafael vindo sempre, a Nora pedindo desculpas, ele me ligando quase toda semana, o Carlos me propôs uma coisa que, confesso, mexeu comigo. Disse: Pai, queria conversar com o senhor, num lugar especial, a casa antiga, aquela que o senhor e a mãe construíram. Tô pensando em reformar, mas antes queria passar lá com o senhor. Só nós dois. Pode ser? Demorei um pouco para responder. Aquela casa era mais do que tijolo e parede. Era minha vida inteira. Meu começo. Meu chão. O lugar onde os meninos deram os primeiros passos. Onde a Lourdes fazia café com cheiro de abraço. A casa onde a gente brigou, amou, sobreviveu. Aceitei. Não por saudade da casa, mas porque talvez fosse a hora de voltar onde tudo começou, para entender onde tudo se perdeu. Chegamos numa manhã de sábado. Céu limpo, ar fresco. A rua estava silenciosa, diferente do tempo em que menino jogava bola na calçada. Quando o Carlos abriu o portão enferrujado, o som rangente pareceu anunciar que o tempo não tinha parado. Ele só tinha esperado a gente voltar. Entramos. O piso da sala ainda era o mesmo. A pintura gasta nas paredes mostrava as marcas dos móveis que ficaram por anos no mesmo lugar. A cozinha? A cozinha. Ainda com a janelinha de madeira onde a Lourdes colocava o vaso de manjericão. O cheiro da casa, mesmo abandonada, ainda era dela. Ficamos em pé ali, parados. Ele com as mãos nos bolsos, eu com as mãos nas costas. O silêncio pesava mais do que a saudade. Mas logo ele quebrou. Pai, sabe o que mais me dói? É ter demorado tanto para enxergar o que estava na minha frente o tempo todo. O senhor era um gigante, e eu fiz de tudo para te reduzir. Respirei. Caminhei até a velha poltrona da sala que ainda estava lá, coberta com um lençol empoeirado. Sentei. Ele sentou no sofá ao lado. Não é fácil para mim, pai. Eu cresci vendo o senhor como alguém duro, que não chorava, que não dizia eu te amo, e achei que aquilo era frieza. Mas hoje, eu entendo. O senhor estava tentando ser forte por nós. Balancei a cabeça. Disse: você queria que eu tivesse falado mais. Eu queria que você tivesse escutado mais. Os dois erraram. Mas ainda estamos aqui. Ele chorou. Sem vergonha. Com as mãos no rosto como quem derruba anos de peso. E continuou. Eu me envergonho do dia que o senhor saiu de casa. A forma como aquilo aconteceu me persegue. E o pior é que naquele dia eu sabia que era errado. Mas eu estava cansado. Estava ouvindo mais a pressão da rotina do que meu coração. Eu olhei para ele, e naquele olhar, entreguei tudo o que não consegui dizer com palavras. Você não me expulsou porque me odiava, Carlos. Me expulsou porque se perdeu. E eu aceitei porque eu também estava perdido.
A gente se desencontrou. A casa em volta parecia escutar a conversa como testemunha antiga. As paredes guardavam lembranças, mas também perdões escondidos. Ele se levantou, foi até o quarto dele, aquele mesmo onde ele dormia com os brinquedos espalhados no chão. Voltou com um porta-retrato na mão. Era uma foto nossa. Eu, Lourdes e ele pequeno, com o rosto sujo de doce e um sorriso largo. Essa foto estava no fundo da gaveta. A Eliane ia jogar fora quando esvaziamos tudo. Eu guardei, não porque queria lembrar, mas porque não tinha coragem de esquecer. Me entregou. E com as mãos tremendo, peguei. A saudade bateu com força. Da Lourdes, do tempo que não volta, das escolhas que a gente não fez. Mas ali, naquela sala, começou a nascer outra coisa, entendimento. Pai, se o Senhor quiser, essa casa pode voltar a ser sua. Eu reformo, a gente arruma tudo. O Senhor mora aqui com a gente, sem obrigações, só presença. Fiquei quieto, não porque não quis, mas porque eu precisava pensar. Depois de um tempo respondi: Carlos, o que a gente viveu aqui foi bonito, mas não cabe mais em 4 paredes. Eu aprendi a viver leve, com pouco, sem depender. Eu tô bem onde tô, mas isso aqui pode ser um lugar de encontro, não de cobrança, um lugar onde a gente vem para lembrar que ainda dá tempo. Ele entendeu. Levantou, me abraçou, forte, como nunca tinha feito. E nesse abraço, eu senti meu filho de volta. Ficamos ali mais um tempo. Caminhamos pelo quintal, olhamos a caixa d'água velha, a horta da Lourdes que virou mato. Ele disse que queria plantar de novo. Eu sorri, porque plantar é sempre um bom sinal. Na despedida ele disse: Eu te amo, pai. Eu só não sabia como dizer, e eu respondi: Eu também te amo, filho. E nunca parei, mesmo quando você me esqueceu. Saímos da casa de cabeça erguida, não como 2 estranhos, mas como 2 homens que finalmente se encontraram. Porque no fim das contas o que a gente precisa é menos herança e mais história. E essa a gente ainda está escrevendo. Chega uma hora na vida que a gente entende que nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas só precisam ser aceitas, outras perdoadas, e muitas simplesmente deixadas para trás. Eu levei quase 80 anos para aprender isso. E não foi lendo livro, não. Foi vivendo, apanhando calado, perdendo quem amava, sendo esquecido por quem devia lembrar. E mesmo assim, seguindo em frente, um passo depois do outro, com fé, com dúvida, mas sem parar. Hoje, eu sigo morando no abrigo. E sabe o que é mais curioso? É que aqui, eu encontrei mais paz do que em muito lar cheio de parede bonita. Aqui, o tempo passa no ritmo da conversa. O café é morno, mas o bom dia é quente. Tem dias que eu acordo e só ouço o canto dos passarinhos. Outros, escuto a tosse do vizinho do quarto ao lado. Mas sempre tem alguém. Sempre tem presença. E isso vale mais que muito silêncio em casa grande. O Carlos vem me visitar de vez em quando. Ainda estamos nos conhecendo de novo. Ele não força a barra. E eu também não espero demais. A gente conversa como 2 homens que se respeitam. Não como pai e filho que querem compensar o passado. Porque tem coisa que não dá para corrigir. Mas dá para transformar. O Rafael, esse virou parte de mim. Vem quase todo fim de semana. Me traz livros, me mostra os trabalhos da faculdade. Tá estudando administração como queria. E diz que um dia quer abrir uma empresa de transporte com meu nome, Chico Logística. Eu sempre digo que é bobagem, que nome de velho não dá sorte. Mas por dentro, o coração sorri. Porque o que eu vivi na estrada, agora vive nele. A nora também vem às vezes, ainda com um jeito meio travado, mas vem. Traz bolo, arruma meu armário, conversa com a Júlia, e eu vejo ali uma mulher tentando fazer melhor. E só isso já vale. E falando em Júlia, essa menina virou como uma filha. Tá do meu lado desde o primeiro dia que cheguei aqui. Me escutou quando ninguém mais queria ouvir. Me ajudou com os papéis, com as decisões. E mais que isso,
Me ensinou que cuidado também pode vir de quem não tem laço de sangue. Hoje ela vai se casar e me convidou para levar as alianças. Olha só, eu, o velho que foi deixado com a mala no corredor, agora vai entrar com as alianças no altar de alguém. A vida tem dessas voltas que ninguém explica. Outro dia, sentei com o Miguel, aquele menino que cresceu nos fundos da transportadora. Hoje homem feito. Foi ele quem me inspirou a distribuir meu legado com consciência. Ele cuida da parte social da empresa que abriu e já me chamou para dar palestra lá. Eu ri. Disse que minha voz está gasta demais para palco, mas talvez eu aceite. Só para contar minha história de um jeito que faça outros filhos olharem diferente para os seus pais. Porque é isso que me move agora. A mensagem. Esses dias escrevi uma última carta, diferente das outras. Essa não é para Carlos, nem para Rafael, nem para Lourdes, que mora na minha saudade todo dia. Essa é para você, que está escutando isso. Para você que talvez tenha um pai calado, um avô esquecido, um velho que repete histórias, que anda devagar, que fala sozinho, que senta na ponta da mesa e quase ninguém repara. Repara nele. Escuta ele. Porque um dia ele some. E o que fica é o eco do que ele tentou dizer com o silêncio. Não espera ele virar lembrança para entender o tamanho do que ele fez por você. Não espera o enterro para lembrar da risada. Nem a herança para descobrir o valor. Vai hoje. Liga. Encosta no ombro. Pergunta como ele está dormindo. Se está comendo bem. Se precisa de algo. Porque muitas vezes, tudo o que ele quer é só ser visto. Só isso. Eu não quero que minha história seja lembrada como a de um velho rejeitado que escondia uma fortuna. Isso seria raso demais. Eu quero que seja lembrada como a de um homem que acreditou, mesmo sendo desacreditado. Que amou, mesmo sem receber de volta. Que perdoou, sem exigência. A vida não me deu tudo que eu sonhei, mas me deu o suficiente para eu aprender a valorizar o que importa. E o que importa é simples. É ter para quem voltar. É ser lembrado sem ter que gritar. É deixar saudade. E não só bens. Hoje eu durmo leve, com a janela aberta, com o coração em paz. Às vezes sonho com a Lourdes. Às vezes com o barulho do motor na estrada. Mas sempre acordo com gratidão. Porque eu vivi. E se eu tô aqui, contando essa história, é porque de alguma forma ela ainda precisava ser ouvida. Então faz assim. Se essa história te tocou, comenta aí. Me diz de onde você está ouvindo. Se você já passou por algo parecido. Se seu avô ainda está por perto. Ou se você é o avô, esperando que alguém te enxergue. Compartilha isso com quem precisa ouvir. Porque alguém, em algum lugar, está só esperando uma história como essa para ter coragem de se reconectar. E se você for essa pessoa, que bom que ficou até aqui. Obrigado. De verdade. Foi só eu ganhar na loteria, que meus filhos, que estavam sumidos por anos, apareceram como mágica, com sorriso falso e abraço ensaiado. Achavam que eu era bobo. Coitados. Eu passei a vida inteira quebrando o corpo para dar tudo para eles. Roupa lavada, comida quente, estudo, tudo. E quando fiquei velho, me largaram. Sumiram. Nem no meu aniversário vieram. Nenhum telefonema. Mas bastou eu acertar os números da loteria. Para vir abraço de todo lado, pai, eu te amo. Presente, almoço, elogio. Acharam que iam me enganar, que eu ia cair direitinho no teatrinho. Mas esqueceram que velho com história enxerga de longe quem só vem por interesse. E dessa vez, quem jogou foi eu. Mas quem levou o tombo foram eles. Essa história é para você que já sentiu na pele o que é ser lembrado só quando convém. Escuta até o fim. E depois me conta, se fosse você no meu lugar, o que faria? E fala aí para mim nos comentários. Tá me ouvindo de qual canto desse Brasil? Aproveita e compartilha com quem precisa ouvir isso. Sabe, meu filho, tem coisa na vida que a gente só acredita quando sente na pele. E eu senti. Ah, se senti. Eu fui invisível por muitos anos. Invisível para os meus próprios filhos. Gente de sangue, de nome que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, que eu alimentei quando não tinha nem para mim.
E mesmo assim, fui esquecido. Mas a vida, ela é engraçada. Tem hora que ela parece que cochila, mas quando acorda, ela acerta direitinho. Só que antes de te contar o que aconteceu, deixa eu te falar quem eu sou. Ou melhor, quem eu fui. Meu nome é Augusto, mas todo mundo me chama de Seu Guto. Tenho 72 anos, e minha vida nunca foi fácil, mas também nunca foi covarde. Fui pedreiro a vida toda. Comecei aos 14, quando meu pai morreu soterrado num barranco, e eu tive que virar o homem da casa. Construí casa para os outros, mas nunca tive a minha do jeito que eu queria. Fiz parede, fiz laje, fiz muro, mas o que mais fiz foi sacrifício. Teve dia que eu comia pão com sal e dizia para os meus filhos que estava cheio. Vendia almoço para pagar a janta. E nunca reclamei. Porque ser pai, para mim, era missão. Era orgulho. Eu só queria ver eles crescerem e serem melhores que eu. Tive 3 filhos. A Ana, o Júlio e o Roberto. Cada um com um gênio mais difícil que o outro, mas todos com um coração que no começo era bonito. Quando eram pequenos, a gente se apertava num quartinho no fundo da casa de uma senhora que alugava barato. Eu fazia mágica com o salário. Comprava um par de sapato e ia revezando entre eles. Um dia cada. Brinquedo? Só quando eu achava alguma coisa no lixo que dava para consertar. Mas eles riam, brincavam, corriam. E para mim, aquilo era felicidade. Só que o tempo, ele muda tudo. Cresceram. Estudaram em escola pública, mas foram longe. Ana virou professora, Júlio foi trabalhar em banco e o Roberto, esse quis empreender e abriu uma loja de autopeças com um amigo. E eu? Eu continuei ali, na minha casinha simples, tomando café preto e esperando a visita deles nos domingos. Mas ela foi rareando, depois virando telefonema, depois virando silêncio. A última vez que estivemos todos juntos antes de tudo acontecer foi no aniversário de 65 anos. Me deram uma camisa, dessas que compra na promoção, e cada um foi embora antes do bolo. Disseram que tinham compromisso. Um disse que a mulher estava esperando, outro que o menino estava doente, e a terceira nem explicou. Eu fiquei sentado sozinho, com a vela ainda acesa, e naquele dia eu senti uma coisa estranha. Um vazio, como se eu tivesse morrido em vida. Mas a vida, como eu disse, ela tem os próprios planos. Foi numa segunda-feira cinza. Eu estava voltando da feira com 2 saquinhos de laranja e uma cabeça de repolho. No caminho, vi um bilhete de loteria jogado perto do ponto de ônibus. Pensei, deve ser de alguém que perdeu. Mas quando cheguei em casa, lembrei que tinha comprado um bilhete da Loteria Federal no mês passado, só para brincar. Tava no fundo da gaveta, embaixo dos talões de luz. Peguei, olhei os números, conferi com os que tinham saído na televisão, e aí o coração deu um salto. Era o bilhete premiado. 35 milhões. 35 milhões, rapaz. Você tem ideia do que é isso para um velho que vive com um salário mínimo? Eu não sabia se ria, se chorava, se ajoelhava ou se fugia. Pensei que fosse engano. Fui conferir de novo. Liguei no lugar, confirmei. Era real. Eu era milionário. Nos 3 dias seguintes, não contei para ninguém. Guardei o segredo como quem guarda o último pedaço de pão. E aí, começou a mágica. Um milagre, como diriam. O celular, que antes só tocava com ligação de banco cobrando ou promoção de farmácia, começou a vibrar com mensagens de "Oi pai, tudo bem?" O Júlio apareceu na minha casa com uma caixa de chocolate. A Ana chegou com um sorriso que eu não via há anos e trouxe até um bolo de fubá. O Roberto veio com o filho no colo e disse que sentia minha falta. Coincidência? Não, meu filho. Não acredito em coincidência quando o dinheiro entra na conversa. Eles souberam. De algum jeito souberam. Não sei se foi alguém da lotérica, se foi conversa de bar. Só sei que o segredo virou notícia e os filhos sumidos viraram anjos da guarda. Me ligavam para saber se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu queria companhia. Até me chamaram para jantar fora. Eu, o mesmo velho que eles deixaram sozinho no aniversário, agora era tratado como rei. E no começo, eu confesso, o coração bobo aqui quis acreditar. Pensei, será que voltaram porque me amam mesmo? Mas bastou uma semana para eu ver a verdade.
Um começou a falar de dívidas, o outro de um negócio promissor que só precisava de um investidor. E a outra veio com o papo de reformar a casa, trocar o carro, viajar com os filhos. E eu, ali, calado, só escutando. E cada vez que eles falavam, eu via menos amor e mais ganância. Mas eu não fiquei com raiva. Não. Fiquei triste. Porque quando a gente envelhece, o que a gente quer não é presente caro, não é tapinha nas costas. A gente só quer presença. Só quer carinho. Quer ser lembrado. Quer ser olhado como gente e não como banco. Foi então que eu tomei minha decisão. Mas essa parte, deixa eu te contar depois. Então faz assim. Escuta essa história até o fim. E também compartilha com quem precisa ouvir isso. Depois me conta. Qual parte dela tocou teu coração de verdade? E de qual cidade você está me ouvindo? Foi numa tarde qualquer, dessas em que o tempo parece não ter pressa. Eu estava sentado no quintal, mexendo nas plantas, cuidando da minha hortinha. Pequena, simples, mas era um pedacinho meu, sabe? Lugar onde eu falava com Deus em silêncio, onde as lembranças vinham devagar. Quando escutei alguém batendo palma no portão, levantei com um certo custo. Joelho já não ajuda como antes, e fui ver quem era. No portão, um rapaz, uns 20 e poucos anos, cabelo bagunçado, camiseta simples. No primeiro momento, confesso que não reconheci. Mas bastou ele abrir aquele sorriso meio tímido, meio emocionado, que meu coração apertou. Oi, vô. Sou eu, Lucas. Lucas. Meu neto, filho do Roberto. Fazia quase 10 anos que eu não via aquele menino. A última vez, ele devia ter uns 12 anos. Agora ali, um homem feito, com voz firme e olhos que ainda carregavam algo de criança. Quase não acreditei. Abri o portão meio sem entender, meio sem saber o que fazer. Ele me abraçou forte e eu desabei. Aquele abraço, meu filho, não era de interesse, não era de obrigação. Era abraço de saudade, de verdade. Senti na pele. E foi naquele momento que algo dentro de mim começou a mudar. Sentamos na cozinha. Fiz um café, daqueles fortes, que rasgam a garganta. Coloquei um pão na chapa e começamos a conversar. Ele me contou que morava sozinho agora, que o pai tinha brigado com ele anos atrás por causa de escolhas diferentes. Lucas queria estudar música, queria viver de arte, mas o Roberto achava isso uma bobagem. Mandou ele sair de casa. E ele foi. Trabalhou de garçom, de entregador, de ajudante em loja, mas nunca deixou de sonhar, nem de lembrar de mim. Vô, eu sempre pensei no senhor. Sempre. Mas meu pai dizia que o senhor não queria saber de ninguém, que era ranzinza que tinha fechado as portas. Eu era novo, bobo, acreditei. Depois, com o tempo, entendi que tinha alguma coisa errada. E quando eu soube da loteria, não foi pelo dinheiro, juro. Foi como um sinal. Eu pensei, eu preciso ver o meu avô. Preciso saber dele com meus próprios olhos. E ele foi sincero, olhando no meu olho. Sem floreio, sem pedido, sem cobrança. Só querendo estar perto. E olha, aquilo mexeu comigo mais do que qualquer outra coisa até agora. Era como se, no meio da escuridão, alguém acendesse uma vela. Uma pequena chama de esperança. Passamos horas conversando. Ele me contou da vida, dos tombos, dos medos, e eu contei da minha, dos silêncios, das ausências, das desilusões. Foi uma troca, um encontro de almas, e eu percebi que talvez nem tudo tivesse sido em vão, que ainda existia ali um elo, um recomeço. Nos dias seguintes, ele voltou. E voltou sempre. Às vezes só para tomar um café, outras para me ajudar com o jardim. Teve um dia que ele trouxe um violão velho e me fez ouvir uma música que ele mesmo compôs. Tocava bem o danado e cantava com emoção, com verdade. Me fez chorar, não por tristeza, mas por um sentimento que fazia tempo que eu não sentia. Orgulho. Enquanto isso, os meus filhos continuavam com o teatrinho. Passavam por aqui, ligavam, mandavam mensagem perguntando sobre novidades, como se estivessem vigiando o cofre. Mas eu agora via tudo com clareza. E com calma.
Não sentia mais raiva, sentia pena, porque no fundo, eles se perderam. E eu, ali com o neto ao meu lado, comecei a me encontrar de novo. Decidi que era hora de agir de verdade, não por vingança, mas por justiça, e também por amor próprio, porque a gente, quando chega numa certa idade, aprende que dignidade não tem preço, e que o tempo que nos resta merece ser bem vivido, com quem merece estar. Fui até o cartório. Com a ajuda da assessora, que virou quase uma amiga, redigi um documento. Fiz meu testamento. Mas não como meus filhos imaginavam, e também não de forma impulsiva. Pensei em cada linha, em cada nome, em cada valor. E mais do que isso, pensei no que cada um representava. Lucas foi incluído, com carinho, não só pelo gesto dele, mas pelo que ele se tornou. Um jovem honesto, batalhador, leal. Alguém que enxergava o ser humano antes do dinheiro. Já meus filhos... Bom, digamos que a herança deles foi proporcional à presença deles. Não pelo que eles me deram, mas pelo que deixaram de dar. Não fiz segredo. Mandei cópias fechadas para cada um. E aí, meu amigo, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não doeu. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não depende de herança. Ele não some com a ausência de cifrões. E Lucas continuou vindo, sem saber de nada, sem saber do testamento. Ele vinha porque queria, porque gostava, porque sentia. E isso vale mais do que qualquer fortuna. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa guardada para mim. Uma daquelas que você nunca espera e que muda tudo. 2 meses se passaram desde que o Lucas reapareceu na minha vida. E a presença dele se tornou mais constante do que o próprio silêncio da casa. Era estranho, no bom sentido. Porque fazia anos que eu não acordava com a expectativa de alguém bater no portão, ou com a mesa posta para mais de um. E quando ele chegava, não vinha só com palavras, vinha com atenção, vinha com respeito, vinha com escuta. Algo que nem dinheiro compra. A gente criou um ritmo nosso. Ele trazia o violão. Tocava umas modas antigas que aprendeu comigo mesmo quando era pequeno. Sim, porque eu tocava também, antes da mão endurecer de cimento e tempo. E eu contava histórias, muitas. Da infância dele, do pai dele, da vida dura que a gente teve. E aos poucos, fui percebendo que ele não só ouvia, ele absorvia. Teve um dia que ele me disse uma coisa que mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. A gente estava sentado na calçada, vendo o céu escurecer devagar. E ele falou assim: Vô, o senhor pode não saber, mas o que o senhor me ensina vale mais do que qualquer curso, qualquer diploma. O senhor me ensina a viver. Olha, foi ali que eu entendi que minha vida tinha valido a pena. Que cada calo, cada dor, cada abandono tinha se transformado em alguma coisa boa. Enquanto isso, meus filhos sumiram de novo. Nem para perguntar se eu estava vivo. Depois que receberam o envelope com o testamento e viram que não tinha o que esperavam, sumiram como fumaça. Nenhum teve coragem de ligar, de perguntar o porquê, de me olhar nos olhos. Mas quer saber? Pela primeira vez na vida, eu não senti falta. Porque a ausência deles agora não era mais buraco. Era silêncio. E o silêncio, quando a gente se acostuma com ele, passa a ser até amigo. Mas a vida... essa danada gosta mesmo de brincar com a gente. Quando a gente acha que já viu de tudo, ela vem e surpreende. Era um domingo comum, até demais. Lucas tinha saído para resolver umas coisas cedo, disse que voltava no almoço. Eu fiquei ali, preparando um frango assado, daquele bem temperado, com alho amassado na faca e limão colhido do pé do vizinho, que sempre me deixa pegar. Já estava tudo quase pronto quando escuto batida no portão. Pensei que fosse ele, mas não. Era ela, Ana, a minha filha. Estava diferente, mais magra, o rosto mais seco. Não era maquiagem, não era vaidade. Era cansaço. Era arrependimento, talvez. Eu abri o portão com o coração apertado, sem saber o que dizer. Ela ficou ali parada uns segundos e depois falou baixo. Pai, eu precisava vir. Me perdoa. Na hora, eu não disse nada. Só deixei ela entrar. A casa, que estava cheia de cheiro de tempero e lembrança,
ficou em silêncio de novo. Ela sentou na mesa, olhou em volta como quem procura algo que deixou para trás e sabe que não vai mais encontrar. Depois de um tempo falou de novo. Eu errei, pai. A gente errou, eu, o Júlio, o Roberto. A gente foi cego. Cego por coisas que não valem nada. Dinheiro, status, bobagem. E o senhor sempre esteve aqui esperando. Eu não vim pelo testamento, pelo amor de Deus. Eu vim porque eu sonhei com a mãe ontem. E ela me olhou bem nos olhos e disse: vai ver teu pai, antes que seja tarde. A mãe, minha mulher, a Maria. Fazia 15 anos que ela tinha partido. Câncer. Rápido, cruel. Foi meu maior susto. E até então, minha maior dor. E saber que foi ela, mesmo em sonho, que moveu minha filha de volta. Aquilo me desmontou por dentro. A Ana chorou. Eu chorei. A gente chorou junto, ali mesmo, sem precisar dizer mais nada. Era como se a ferida ainda estivesse aberta, mas finalmente respirando. E no fundo, eu sabia. Aquele momento era mais valioso que qualquer reconciliação planejada. Era sincero. Era real. Depois disso, ela passou a vir mais vezes. Aos poucos, foi ficando mais leve, mais presente. Não vinha com planos, não falava de dinheiro. Só perguntava como eu estava. Como estava a saúde. Trazia bolo, trazia jornal, trazia conversa. E cada visita era como tirar um tijolo daquele muro que se formou entre nós por tantos anos. Lucas, ao perceber a reaproximação, ficou feliz. Disse que o que estava acontecendo ali era milagre. E talvez fosse mesmo. Porque quando a gente chega numa certa idade, não acredita mais que laços quebrados podem ser reconstruídos. Mas eles podem. Só precisam de humildade, de tempo, de verdade. Mas enquanto um filho se aproximava, os outros dois sumiam cada vez mais. E não era por falta de aviso. O testamento tinha falado alto. Eles mostraram que, sem vantagem, não existia visita. E isso, meu filho, isso é duro de aceitar. Mas é necessário. Mesmo assim, eu seguia em frente. Com o que tinha, com quem queria estar. A vida já tinha me ensinado a ser grato pelo pouco. Então eu olhava para aquilo tudo. Minha filha voltando, meu neto presente, meu café com pão de manhã, e pensava: tô rico sim, mas não é por causa do dinheiro. Mas a história ainda não terminou. Porque, como eu disse, a vida ainda tinha uma última cartada. E essa ia mudar tudo de novo. A gente nunca sabe direito quando é que a vida resolve virar mais uma página daquelas pesadas, né? Às vezes ela vira sem barulho. Outras vezes, ela vira com estrondo. Nesse caso, meu filho, foi como um trovão no meio do céu azul. Tudo começou numa manhã tranquila, daquelas boas de verdade. O céu limpo, o cheiro do café enchendo a cozinha e o Lucas ali, na varanda, afinando o violão. A Ana vinha para almoçar, já tinha avisado que ia trazer um pudim que ela mesma fez. Coisa rara. Era como se pela primeira vez em muito tempo a vida tivesse entrado no ritmo certo. Mas aí o telefone tocou. Era uma ligação da prefeitura. Um número que eu não conhecia, mas atendi do mesmo jeito. Uma voz séria, educada, me chamou pelo nome completo e confirmou uns dados. Fiquei logo alerta. Pensei que era golpe, mas não era. Seu Augusto, o senhor foi citado num processo judicial, movido pelos seus filhos, Júlio e Roberto. Eles estão pedindo a interdição parcial dos seus bens e a revisão do testamento. Na hora, minha mão tremeu. Interdição. É uma palavra que pesa, que fere. Porque o que ela está dizendo nas entrelinhas é: você não é mais capaz. Não tem mais discernimento. É como se fosse um aviso do mundo dizendo: você ficou velho demais para decidir sua própria vida. Desliguei o telefone em silêncio. Fiquei sentado ali, sem saber se era raiva, tristeza ou só um cansaço tão grande que nem dava nome. Lucas percebeu na hora. Parou de tocar, veio até mim e perguntou o que tinha acontecido. E quando eu contei, ele também ficou mudo. Mas o que vi no rosto dele foi indignação, daquelas que vem de dentro, do tipo que faz a gente se levantar. No mesmo dia, fui até minha assessora. Mostrei a ligação, expliquei tudo.
Ela já esperava que algo pudesse acontecer, mas confesso que nem ela imaginava que os dois teriam coragem de chegar a esse ponto. Porque uma coisa é não aceitar a divisão da herança, outra é tentar tirar a dignidade de alguém. Os argumentos que usaram no processo diziam que eu estava psicologicamente vulnerável, que estava sendo influenciado por pessoas externas à família. Leia-se, Lucas. Diziam que eu tinha começado a fazer doações sem critério e que apresentava confusão mental. Confusão mental, meu filho. Logo eu, que nunca tive a cabeça tão firme como agora, foi aí que eu entendi. Eles não estavam só atrás do dinheiro. Eles estavam dispostos a me anular, a apagar quem eu sou, só para ter o que queriam. E isso feriu mais do que qualquer ausência. A Ana, quando soube, ficou em choque. Disse que tentou ligar para o Júlio, para o Roberto, que mandou mensagem, mas que eles não responderam. Ela quis ir na casa deles, bater na porta, fazer escândalo, mas eu pedi calma. Porque, olha, quando a gente já perdeu muito, a gente aprende a lutar de outro jeito. Convoquei um advogado, um sujeito simples, mas muito firme. Trouxe ele em casa, contei tudo, mostrei documentos, registros, testemunhas, e o Lucas, sempre ao meu lado, não me largou um minuto. Foi então que o processo virou motivo de boato. A cidadezinha onde eu moro é pequena, todo mundo se conhece, e não demorou para a história se espalhar. O seu Guto, aquele que ganhou na loteria, os filhos estão querendo tomar tudo dele. Teve quem me olhou com pena, teve quem me olhou com vergonha, mas eu só queria uma coisa: respeito. Marcada na audiência, a expectativa era grande. Cheguei lá de cabeça erguida, terno velho, mas limpo. Lucas e Ana do meu lado. Do outro estavam eles, Júlio e Roberto, com seus advogados, cheios de papel, com aquela cara de quem acha que já ganhou. Mas não esperavam que eu fosse falar, porque eu falei. Falei com o coração, com a memória, com a verdade. Contei quem eu fui, o que fiz por eles, o que vivi sozinho nos últimos anos. E disse, com todas as letras, que não tinha perdido a razão. O que eu tinha perdido era a ilusão. Foi um silêncio de constrangimento, de verdade crua, de vergonha. O juiz ouviu tudo, leu os laudos, ouviu testemunhas, inclusive vizinhos, a própria Ana, a assessora, e decidiu. Processo arquivado. Não havia fundamento. Eu estava lúcido, firme, consciente, e tinha todo o direito de decidir o destino da minha vida e da minha fortuna. Quando saímos do fórum, a primeira coisa que fiz foi respirar fundo, porque ali, naquele instante, eu tinha vencido. Não pelo dinheiro, mas pela dignidade. E foi aí que entendi, de vez, que os verdadeiros herdeiros da nossa vida não são os que carregam nosso nome. São os que carregam nosso afeto, nossa memória, nossa história. E isso, nem juiz tira da gente. Depois da audiência, parecia que uma tempestade tinha passado e deixado tudo mais claro. A poeira baixou, o silêncio voltou a reinar. Mas era um silêncio diferente. Não aquele de abandono, de vazio. Era um silêncio de paz, de missão cumprida. Eu voltei para casa com o coração leve, mas com a alma calejada. Porque mesmo vencendo, a gente não sai ileso de uma guerra. Nos dias seguintes, ninguém falou nada. Nenhuma ligação do Júlio, nenhuma mensagem do Roberto. Sumiram de novo. Mas agora, não doía mais. Porque quando a verdade aparece, a ilusão morre. E com ela, morre também a necessidade de esperar o que nunca vem. Ana continuava presente, cada vez mais firme, mais próxima. Me ligava todo dia. Às vezes só para saber se eu tinha dormido bem, se já tinha tomado os remédios. Outras vezes, trazia pão fresquinho. Me fazia companhia no café da tarde. Ela mesma disse que ainda tinha muito que remendar, muito que aprender comigo. E eu? Eu só queria o que sempre quis, ter meus filhos perto. Mas agora, por vontade deles. Não por culpa, nem por obrigação. Lucas, esse, virou sombra minha. Estava em tudo. Me levava ao médico, me ajudava com as contas, me fazia rir,
Até instalou internet na casa para eu poder assistir aos vídeos dele no canal que começou a montar com as músicas que compunha. E sabe o que é bonito? É ver ele falando do avô com orgulho, dizendo que a maior inspiração da vida dele foi o homem mais forte que conheceu, o velho Guto. Eu fiquei bobo, não do jeito que meus filhos pensaram. Fiquei bobo de amor, de gratidão. Foi nessa época que comecei a escrever de novo. Sim, escrever. Sempre gostei de rabiscar umas coisas. Cadernos velhos, com letra torta e tinta falhada. Comecei a anotar memórias, histórias de quando eu era menino, das obras que trabalhei, dos sustos que passei, das alegrias que me escaparam pelos dedos. E o Lucas, danado que só, começou a transformar tudo em música. Teve um domingo que ele fez uma surpresa. Trouxe 2 amigos músicos, armou tudo no quintal e fez um show particular. Tocou 3 canções baseadas nas minhas histórias. E no final, me chamou para sentar ao lado dele. E disse com microfone e tudo: esse aqui é o homem que me ensinou o valor da palavra, da verdade e da coragem. Eu não aguentei. Chorei feito menino, mas foi um choro bom, daqueles que limpam por dentro. E foi aí que comecei a pensar em deixar mais do que dinheiro, mais do que uma casa ou um carro. Comecei a pensar em deixar legado, aquilo que fica mesmo depois que a gente vai embora. E foi por isso que tomei mais uma decisão, daquelas que nascem do fundo do peito. Procurei a prefeitura. Quis saber como podia transformar parte do meu terreno num espaço comunitário. Um cantinho para crianças, para idosos, para gente simples. Um lugar com um nome bonito, mas com uma história por trás. E sugeri o nome: Varandinha do Seu Guto. A ideia era simples. Uma casa com cadeiras na varanda, violão encostado, livros abertos, café no fogo. Um lugar para ouvir e ser ouvido. Para contar causos. Para ensinar o que não se aprende em escola. E o mais bonito foi ver a cidade abraçando a ideia. Teve gente que se ofereceu para ajudar na obra. Pedreiro, eletricista, até um professor de arte que quis dar oficina de graça. E aí, meu filho, me senti vivo de novo, útil, presente. Porque não tem nada mais bonito do que saber que, mesmo com o corpo cansado, a alma ainda pode plantar semente. O Lucas gravou tudo, fez vídeos, disse que queria mostrar para o mundo que nem todo velho precisa ser esquecido. Alguns ainda têm muito o que ensinar. Disse isso olhando para mim com o olho cheio d'água. E eu, de novo, chorei. Mas agora já não era vergonha. Era orgulho mesmo. Mas enquanto a vida florescia desse lado, do outro, os ventos ainda sopravam frios. O Júlio e o Roberto, que sumiram desde o dia da derrota no tribunal, começaram a aparecer nas redes sociais com indiretas, comentários azedos, tentativas de manchar meu nome. Diziam que estavam sendo injustiçados, que o pai rico tinha virado marionete de um neto aproveitador. Mas eu não respondi, não me defendi. Porque aprendi que a verdade não precisa de escudo. Ela só precisa de tempo. E quer saber? Eu estava em paz. Paz de quem viveu com intensidade. De quem foi até o fundo do poço, mas subiu. E ao subir, encontrou não só ar, mas amor. A gente vai descobrindo com o tempo que envelhecer não é só contar as rugas. É aprender a enxergar as pessoas sem filtro, sem fantasia. Ver quem ficou e quem só estava ali enquanto interessava. E depois de tudo que vivi, depois da herança, do processo, da reaproximação da Ana e da presença constante do Lucas, eu passei a observar mais do que falar. Porque o silêncio revela mais do que muita conversa. O projeto da Varandinha do Seu Guto estava saindo do papel, devagarzinho. A fundação já estava feita, as paredes começaram a subir, e a cada final de semana aparecia mais gente para ajudar. Era como se o bairro tivesse acordado. Um senhor de bicicleta que doou tinta, uma senhora que trouxe pano de prato bordado para usar na cozinha comunitária, até o menino da padaria começou a mandar pão fresco todo domingo. Era emocionante ver aquilo tomar forma. Era como se, depois de anos de invisibilidade, eu tivesse voltado a existir para os outros. De verdade. Mas o mais bonito era ver a transformação do Lucas. Ele estava florescendo, gravando vídeos com as histórias que eu contava,
escrevendo músicas novas, fazendo parcerias com artistas da cidade. Até arrumou uma moça, a Clara, uma professora de dança que ele conheceu na praça durante um desses eventos culturais. Sorriso doce, jeito calmo e um carinho por ele que dava gosto de ver. Num domingo de sol, ele me chamou de lado, depois do almoço, e me disse: Vô, eu queria te falar uma coisa. Acho que vou pedir a Clara em casamento, e queria que o senhor fosse meu padrinho. Rapaz, eu congelei por uns segundos. Fiquei ali com a xícara de café na mão, tentando segurar a emoção. Porque aquilo era mais que um convite. Era uma declaração, um reconhecimento, uma escolha. E eu, que passei a vida toda me sentindo esquecido pelos meus, estava ali, sendo colocado no lugar mais especial do altar de alguém que me escolheu por amor. Claro que aceitei, com a voz embargada, o olho cheio, mas o coração cheio de gratidão. Enquanto isso, a Ana me surpreendia a cada dia. Estava cada vez mais presente, mais leve. Parecia outra pessoa. Me contava dos desafios com os filhos dela, meus netos, e como queria trazê-los para perto de mim de novo. Disse que um deles, o Pedro, estava cheio de vergonha por ter passado tanto tempo distante, e que a menina, a Letícia, mal lembrava de mim, mas queria me conhecer. E eu estava disposto. O coração estava aberto, porque o que passou, passou. O que importa é o que a gente constrói daqui para frente. Foi nessa época que comecei a ter mais cuidado com a saúde também. Comecei a caminhar devagar pelo bairro, de manhãzinha, uma volta no quarteirão, só para respirar. Às vezes o Lucas vinha junto, outras vezes a Ana, e cada passo que eu dava era como se eu estivesse caminhando por dentro de mim mesmo, revisitando minha história, os erros, os acertos, as perdas, e agradecendo, mesmo assim, porque apesar de tudo, eu ainda estava ali, em pé, inteiro. Teve uma noite dessas bem silenciosas em que sentei sozinho no quintal, olhando para o céu, e me veio uma lembrança antiga, da Maria, minha mulher, da última conversa que tivemos no hospital. Ela me olhou com aqueles olhos pequenos e cansados, segurou minha mão e disse: Guto, não deixa eles te apagarem, viu? Nem depois que eu for. Você ainda vai viver muita coisa bonita. Naquele momento, eu achei que ela estava só tentando me consolar. Mas hoje, eu vejo. Ela sabia. Sabia que mesmo depois da dor, ainda existia beleza. Que a vida, mesmo ferida, ainda brota. Ainda dá flor. Foi aí que decidi gravar um vídeo com o Lucas. Ele insistia para registrar minha história, para colocar tudo num documentário. Eu relutei no começo, mas depois pensei, por que não? Se a minha dor e minha virada puderem inspirar alguém, então já valeu. Gravamos na varanda com o som dos passarinhos no fundo, café na mesa e uma toalhinha branca que a Ana bordou. Falei tudo, sem raiva, sem mágoa, só com verdade. Contei da pobreza, da criação dos filhos, do abandono, da loteria, da falsidade, da justiça e da volta por cima. Falei do Lucas, da Ana, da Clara e da certeza que tenho hoje, que amor de verdade aparece nos dias difíceis e que o tempo é o maior juiz de todos. O vídeo viralizou. Não era a intenção, mas aconteceu. Centenas de pessoas comentando, compartilhando, dizendo que se viram na minha história. Gente de todo o canto do Brasil mandando mensagem. Uns dizendo que também foram esquecidos, outros que decidiram visitar os pais depois de ouvir o que eu falei. Teve até quem escreveu: Obrigado, seu Guto. Sua história me fez reconciliar com meu pai depois de 20 anos. E foi aí que eu percebi que minha vida, do jeito que foi, doída e suada, não foi em vão. Mas ainda tinha mais um capítulo vindo. Porque a vida, ela gosta de surpreender. Especialmente quando a gente acha que já viveu o bastante. Eu achava que já tinha vivido os maiores sustos da vida. A morte da Maria. O abandono dos meus filhos. A solidão que veio depois. Até mesmo a tal loteria, que parecia ser um prêmio, mas por um tempo foi só mais uma armadilha disfarçada. Só que o susto que veio agora, esse foi diferente.
Não era dor emocional. Era do corpo mesmo. Aquele tipo de susto que faz a gente encarar a fragilidade de frente, sem anestesia. Aconteceu de repente. Eu tinha acordado bem, feito meu café, regado as plantas, sentado na varanda para ver o movimento da rua. Lucas já tinha passado ali cedo, deixado um pãozinho e dito que mais tarde voltava com a Clara. Tava tudo no ritmo de sempre. Até que no meio da tarde, senti uma tontura esquisita. Uma pressão no peito. Um suor frio. Um formigamento nos braços. Tentei levantar da cadeira, mas as pernas não obedeceram. Desmaiei. Acordei já no hospital, com luz branca na cara e um monte de gente em volta. O som do monitor apitando e um oxigênio no nariz. Por um momento pensei, é agora. Chegou minha hora. Mas não era. Era só a vida me lembrando, de novo, que ela é curta, que não avisa, e que tudo pode mudar em segundos. Fiquei internado 3 dias. Foi infarto leve, disseram. Ainda bem que o Lucas chegou a tempo e me levou correndo. Se eu tivesse ficado sozinho, talvez essa história já tivesse terminado, mas não terminou, porque mais uma vez tinha alguém ali por mim, alguém que não me largou nem um minuto. Dormiu na poltrona do quarto, segurou minha mão, discutiu com a enfermeira quando esqueceram o horário do remédio. A Ana também ficou por perto, revezando com ele. E até os netos dela, Pedro e Letícia, vieram me visitar. O menino sem graça, a menina com um cartão desenhado à mão. Pro vovô Guto, melhoras. E aí, meu filho, foi difícil segurar a emoção, porque eu estava vendo ali um recomeço, uma chance. A vida me dando mais uma página, e não era só uma página qualquer. Era uma página em branco, e eu podia escrever nela o que eu quisesse. Na saída do hospital, o médico foi claro. Agora é vida nova, nada de estresse, comida mais leve, caminhada todo dia, e principalmente, cercado de gente que te faz bem. E eu levei aquilo a sério, porque entendi o recado. Entendi que, por pouco, eu tinha perdido a chance de ver meu neto casar, de inaugurar a varandinha, de viver o fruto daquilo tudo que plantei, com lágrima e com esperança. Lucas não quis me deixar sozinho nem depois da alta. Disse que ia se mudar para o quarto dos fundos até eu estar 100% de novo. E eu deixei. Deixei com gosto. Era bom ter alguém em casa de novo. Escutar a porta batendo, o som da chaleira no fogão, as risadas vindo da sala. Era como se, de repente, a casa velha tivesse ganhado vida nova. A Ana, por sua vez, também se fazia mais presente. Me trouxe um caderno novo e disse, pai, continua escrevendo. Suas palavras estão curando mais gente do que o senhor imagina. E eu continuei. Escrevia entre um chá e outro, entre uma consulta e outra. Escrevia lembranças, ensinamentos, até receitas. A Clara falou que ia organizar tudo para publicar um livro. E eu ri, claro, mas lá no fundo, achei bonito. Teve uma noite em especial que eu nunca vou esquecer. A Clara, o Lucas, a Ana, os netos, todos ali no quintal, com luzinhas penduradas nos varais, uma mesa simples, mas farta, e risada solta no ar. Lucas pegou o violão e me chamou para sentar perto. E tocou uma música que ele tinha feito só para mim. Chamava Raiz Forte. Falava de luta, de abandono, mas também de perdão, de amor e de legado. Quando terminou, ele olhou para mim e disse, Vô, essa música é sua história, mas também é minha. Porque foi o senhor que me ensinou que a gente não precisa de muitos para ser feliz, só de quem fica. A Ana chorava baixinho. Clara segurava minha mão. Os netos me olhavam com aquele olhar de quem enxerga mais do que vê. E eu ali, no meio daquele povo todo, pensei comigo, se esse for meu último capítulo, já valeu. Mas a vida ainda tinha mais para contar. Depois do susto no coração, tudo pareceu ganhar outro ritmo. A vida ficou mais leve, mais consciente, como se eu tivesse acordado de um sonho longo e cansado e finalmente conseguisse ver o que realmente importava. E olha, não era dinheiro, não era fama, não era status. Era isso aqui, o barulho dos talheres na hora do almoço, o riso do Lucas no quintal, o cheiro de bolo da Ana no forno. Era presença, era paz.
O projeto da varandinha do seu Guto estava saindo do papel devagarzinho. A fundação já estava feita. As paredes começaram a subir. E a cada final de semana aparecia mais gente para ajudar. Era como se o bairro tivesse acordado. Um senhor de bicicleta que doou tinta, uma senhora que trouxe pano de prato bordado para usar na cozinha comunitária, até o menino da padaria começou a mandar pão fresco todo domingo. Era emocionante ver aquilo tomar forma. Era como se, depois de anos de invisibilidade, eu tivesse voltado a ser parte de algo maior. Mas o mais bonito era ver a transformação do Lucas. Ele estava florescendo, gravando vídeos com as histórias que eu contava, escrevendo músicas novas, fazendo parcerias com artistas da cidade. Até arrumou uma moça, a Clara, uma professora de dança que ele conheceu na praça durante um desses eventos culturais. Sorriso doce, jeito calmo e um carinho por ele que dava gosto de ver. Ela também passou a frequentar a casa. Trazia flores, colava bilhetes com recadinhos para mim na geladeira. Beba água, seu Guto. Te cuida que te queremos por muito tempo. Era uma filha emprestada que a vida me deu. Num domingo de sol, o Lucas me chamou de lado depois do almoço e me disse: Vô, eu queria te falar uma coisa. Acho que vou pedir a Clara em casamento. E queria que o senhor fosse meu padrinho. Rapaz, eu congelei por uns segundos. Fiquei ali, com a xícara de café na mão, tentando segurar a emoção. Porque aquilo era mais que um convite. Era uma declaração. Um reconhecimento. Uma escolha. E eu, que passei a vida toda me sentindo esquecido pelos meus, estava ali, sendo colocado no lugar mais especial do altar de alguém que me escolheu por amor. Claro que aceitei. Com a voz embargada, o olho cheio, mas o coração leve, cheio de gratidão. Aquele menino que um dia foi deixado de lado pelo próprio pai, estava me dando o privilégio de guiá-lo num dos passos mais importantes da vida dele. E eu vi ali, naquele pedido, que mesmo que muita coisa tivesse dado errado antes, alguma coisa tinha dado muito certo. Enquanto isso, a Ana me surpreendia a cada dia. Estava cada vez mais presente, mais leve. Parecia outra pessoa. Me contava dos desafios com os filhos dela, meus netos, e como queria trazê-los para perto de mim de novo. Disse que um deles, o Pedro, estava cheio de vergonha por ter passado tanto tempo distante e que a menina, a Letícia, mal lembrava de mim, mas queria me conhecer. E eu estava disposto. O coração estava aberto, porque o que passou, passou. O que importa é o que a gente constrói daqui para frente. Os dois vieram um dia à tarde junto com a Ana. Pedro, meio cabisbaixo, tentando parecer desinteressado. Letícia, falante, curiosa, perguntando de tudo. Vovô, por que sua mão tem tanta ruga? É verdade que o senhor caiu do andaime quando era novo? Como é que é plantar couve? E eu ri. Pela primeira vez em muito tempo ri sem freio. Porque, ali naquelas perguntas, eu me vi. Vi o ciclo da vida girando. Vi uma segunda chance nascendo, sem pedir licença. Foi nessa época que comecei a cuidar mais de mim. Caminhadas leves, chá de camomila antes de dormir, exame em dia. Às vezes o Lucas vinha junto na caminhada, outras vezes era a Clara, animada, puxando assunto com todo mundo no caminho. Viramos parte da paisagem da vizinhança. Lá vai o seu Guto e o casalzinho dele, diziam os vizinhos. E eu gostava. Gostava de ver que agora a minha história não era só lida, era vivida. Teve uma noite, dessas bem silenciosas, em que sentei sozinho no quintal, olhando para o céu. E me veio uma lembrança antiga, da Maria, minha mulher, da última conversa que tivemos no hospital. Ela me olhou com aqueles olhos pequenos e cansados, segurou minha mão e disse: Guto, não deixa eles te apagarem, viu? Nem depois que eu for. Você ainda vai viver muita coisa bonita. Na hora, eu achei que ela estava só tentando me consolar. Mas hoje, eu vejo. Ela sabia. Sabia que, mesmo depois da dor, ainda existia beleza. Que a vida, mesmo ferida, ainda brota. Ainda dá flor. Foi aí que decidi gravar um vídeo com o Lucas. Ele insistia para registrar minha história, para colocar tudo num documentário. Eu relutei no começo, mas depois pensei, por que não?
Se a minha dor e minha virada puderem inspirar alguém, então já valeu. Gravamos na varanda com o som dos passarinhos no fundo, café na mesa e uma toalhinha branca que a Ana bordou. Falei tudo. Sem raiva, sem mágoa, só com verdade. Contei da pobreza, da criação dos filhos, do abandono, da loteria, da falsidade, da justiça e da volta por cima. Falei do Lucas, da Ana, da Clara e da certeza que tenho hoje, que amor de verdade aparece nos dias difíceis e que o tempo é o maior juiz de todos. O vídeo viralizou. Não era a intenção, mas aconteceu. Centenas de pessoas comentando, compartilhando, dizendo que se viram na minha história. Gente de todo o canto do Brasil mandando mensagem. Uns dizendo que também foram esquecidos, outros que decidiram visitar os pais depois de ouvir o que eu falei. Teve até quem escreveu: "Obrigado, seu Guto. Sua história me fez reconciliar com meu pai depois de 20 anos. E foi aí que eu percebi que minha vida, do jeito que foi, doída e suada, não foi em vão. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Numa tarde nublada, uma caminhonete branca parou na frente de casa. Eu vi da janela. O portão se abriu devagar. E quem entrou foi o Júlio. Sim, o Júlio. Aquele que tentou me interditar, que me acusou de estar senil, que desapareceu depois do processo e que só me procurava quando havia vantagem envolvida. Ele estava diferente, mais magro, rosto cansado, olhar perdido. Parou na minha frente, sem saber se podia falar ou não. Ficou uns segundos ali, parado, segurando uma sacola na mão. E depois falou: "Pai, eu sei que eu não mereço, mas eu precisava vir. Eu quebrei, financeiramente. Perdi o emprego, perdi a casa, a mulher foi embora, tô sozinho." E pensei: o que sobrou? A vergonha. E o Senhor? Eu ouvi tudo, em silêncio, e vi ali, pela primeira vez, meu filho não como o homem frio que me processou, mas como aquele menino que um dia eu carreguei no colo, com o joelho ralado, pedindo desculpa por ter desobedecido. Ele não veio pedir dinheiro, veio pedir perdão. E eu? Bom, eu sou pai. Abri o portão, mandei ele entrar. Esquentamos um café, sentamos, conversamos, choramos. Não era hora de cobrar, era hora de curar. O Roberto ainda não apareceu. Mas eu aprendi a não exigir mais do que o coração do outro pode dar. E se um dia ele vier, eu vou estar aqui. Porque no fim das contas, eu não sou dono de herança. Eu sou dono de história. E minha história ainda não terminou. Sabe, depois de tudo que vivi, de tudo que contei, às vezes eu paro e penso: como é que a vida consegue surpreender a gente até o último segundo? Porque mesmo quando parece que o tempo já está acabando, ela vem e mostra que ainda tem algo a ensinar, algo a transformar. Depois da visita do Júlio, algo dentro de mim começou a se acalmar. Não era perdão imediato, porque perdão não é mágica. É processo. Mas era o começo de alguma coisa que eu achei que nunca mais ia existir entre nós. Respeito. Ele começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, ficava em silêncio. Outras vezes, tentava puxar conversa. Falava da vida, das escolhas erradas, das promessas que fez para ele mesmo e que não conseguiu cumprir. Eu ouvia. Nem sempre respondia, mas ouvia. E isso, para quem já viveu o abandono, já é muito. A Clara e o Lucas seguiam animados com os preparativos do casamento. Resolveram fazer tudo simples, bonito, do jeito deles. O casamento ia ser lá mesmo, na varandinha do seu Guto. A comunidade adorou a ideia. A vizinhança se prontificou. Uma dona ia fazer os doces, outra ia ajudar com a decoração. Um rapaz da rua de cima se ofereceu para tocar sanfona na entrada da noiva. Era um casamento coletivo, não no papel, mas no coração de todos que viveram junto aquela transformação. E eu fui convidado não só para ser padrinho. Fui chamado para falar. Me pediram para dizer umas palavras antes da cerimônia. Pensei em recusar. Fiquei nervoso. Mas depois, de noite, olhando o céu, eu entendi.
Talvez aquele fosse o fechamento de um ciclo. Não só para mim, mas para tudo o que representou essa história. No dia do casamento, o céu amanheceu limpo. Um azul daqueles que só aparecem quando Deus quer mesmo caprichar. Acordei cedo. Me barbeei. Coisa que não fazia há um tempo. Coloquei a camisa nova que a Ana tinha me dado. Ela veio me buscar com os netos. Pedro e Letícia estavam diferentes. Estavam mais meus. Letícia me abraçou forte e disse: "Vovô, hoje é o dia mais feliz do Lucas, né?" E eu disse: "É, minha flor. E também é um dos meus." Quando cheguei na varandinha, levei um susto. Tava linda. Flores simples nas janelas, bancos de madeira, fitas coloridas. Mas o que mais enchia o espaço era o riso. Era o afeto no ar. Gente que nunca tinha pisado ali, agora sorria como se estivesse em casa. E no fundo, estavam mesmo. Porque o que eu construí ali não foi só um lugar, foi um sentimento. A cerimônia foi emocionante. Clara entrou com um vestido branco que parecia feito de vento. Lucas esperava no altar com os olhos marejados. Quando eles me chamaram para falar, o coração bateu forte. Subi no pequeno tablado, segurei o microfone com as mãos trêmulas e respirei fundo. Boa tarde. Ou melhor, boa vida, né? Porque hoje é um dia de vida, de renascimento, de recomeço. Eu queria só dizer que amar é um negócio complicado às vezes. Às vezes a gente ama e não é amado. Às vezes a gente ama errado. Às vezes ama demais e não recebe nem um pouco de volta. Mas mesmo assim, amar vale a pena. Porque o amor é a única coisa que, mesmo quando não dá certo, ensina. E esses dois aqui, o Lucas e a Clara, eles me ensinaram que o amor verdadeiro ainda existe, que o cuidado ainda existe, que família é quem escolhe ficar. Aplausos. Gente chorando. Eu, tremendo mais do que microfone em mão de velho, mas saí dali com o peito quente. O casamento foi só alegria. Música, comida simples, conversa boa. O Júlio ficou num canto, mas pela primeira vez vi ele sorrindo de verdade ao ver o irmão tocando e cantando. A Ana tirou foto comigo e os netos. Até o Pedro, que vivia no mundo dele, veio me agradecer pela festa. Disse: "Vô, eu nunca entendi direito o senhor, mas hoje eu acho que comecei." E eu respondi: "Tá tudo certo, meu neto. O importante é começar." Depois do casamento, a vida seguiu, mais tranquila, mais macia. O tempo, que antes era inimigo, agora parecia parceiro. Comecei a escrever com mais frequência. Clara me ajudava a digitar os cadernos antigos. Lucas começou a montar o livro. Ia se chamar Seu Guto, o homem que virou casa. E aí, meu filho, foi que entendi de vez o que eu me tornei. Não um milionário, não um velho rico, mas um abrigo, uma casa. Para quem precisou, para quem voltou, para quem ficou. O mais surpreendente foi o que aconteceu 3 meses depois. O Roberto apareceu. Foi num fim de tarde. Eu estava na rede, cochilando com o barulho do vento nas árvores, quando ouvi a voz dele chamando meu nome. Abri os olhos devagar e vi ele parado no portão. Cabelo desgrenhado, barba por fazer e o mesmo olhar cansado que vi no Júlio meses antes. Ele não disse nada. Só olhou para mim. Eu me levantei, fui até o portão, e ele me entregou um envelope. Dentro, uma carta, escrita à mão. Dizia assim: "Pai, eu demorei porque o orgulho é uma praga, mas a saudade venceu. Eu vi o vídeo, vi o casamento, vi o senhor de pé, depois de tudo. E eu percebi que o senhor não era o velho bobo que eu achei. O senhor era o sábio que eu não quis ouvir. Me desculpa. Se ainda der tempo, me deixa voltar." Eu li devagar, as palavras pesando como tijolo no peito. E quando terminei, olhei para ele e disse: "Filho, a porta nunca fechou. Quem trancou foi você. Mas eu deixei a chave debaixo do capacho esse tempo todo." Ele chorou, me abraçou, pela primeira vez em décadas. E nesse abraço, eu senti que finalmente a história tinha dado a volta inteira. Hoje, a vida tá quieta, mas é uma quietude boa. Tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho o Lucas, tenho a Clara, tenho a Ana, que agora vive me dando bronca se eu esqueço de tomar água.
Tenho meu cantinho, minha varanda, minhas histórias. Tenho cicatrizes, mas também tenho orgulho, porque cada marca no meu corpo tem nome. Cada dor que vivi virou ponte. A loteria me deu dinheiro. Mas foi a vida que me deu valor. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar e nunca é tarde para ser feliz. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar?